E se eu te falasse que a sua genética influencia muito em como você come, como você trabalha, como você faz suas atividades físicas? Ontem a gente compartilhou no meu exame, né, de origens da parte genética e hoje eu vou compartilhar com você o nosso exame nutrometabólico, que a gente vê a aptidão e a sua adequação à qualidade de vida, emagrecimento, saúde cardiovascular e até alguns remédios que a gente usa que podem ter interferência em relação à sua genética. Vamos junto ver o meu resultado. Bom, aqui na clínica a gente faz o exame pelo grupo Somos, que é um grupo Einstein-Fleury. E aí com isso a gente consegue ver vários aspectos nutrigenéticos, né, que podem ajudar a gente no nosso diagnóstico, no nosso acompanhamento médico que a gente faz aqui na clínica. A gente pode ver aqui, esse aqui é o meu exame, tá bom? E a gente consegue ver que na aba dieta a gente tem uma resposta normal a partir de gordura total, tem alguns quadros aqui, eu sei que eu sou uma pessoa que absorve pouca ômega 3, ômega 6 e que eu tenho maior sensibilidade a absorver carboidrato. E também eu não me dou bem quando a gente aumenta o carboidrato durante a noite. Além disso, eu tenho uma resposta boa à absorção proteica e tenho uma boa resposta a dietas tipo low fat ou uma dieta, né, com restrição calórica, um jejum intermitente. Tá? E eu tenho uma resposta satisfatória aqui, normal, né, para uma dieta do Mediterrâneo. Além disso, esse exame ele também dá as suas principais necessidades vitamínicas, lógico, é uma parte genética, né, é uma orientação, não é nada definitivo, né, tudo depende muito de como você se alimenta, como você se exercita e com toda o seu dia a dia. Mas, querendo ou não, ele te dá um norte das principais deficiências, necessidades que você tem. Além disso, também ele dá em relação ao perfil lipídico, né, se você tem mais chance ou não de você ter uma alteração de colesterol, dislipidemia, e também alguns riscos de você ter alguma intolerância ou tolerância maior. Então eu vejo aqui que eu tenho uma absorção boa de lactose, né, e por outro lado eu tenho aqui um risco moderado de ter uma intolerância a glúten, se eu não me cuidar, fazer uma alimentação bem bagunçada. Além disso, também eu tenho uma percepção alta à gordura, né? E uma coisa muito interessante que eu sempre gosto de citar nesse tipo de exame é que o metabolismo muito rápido do café. Então, assim, você consegue consumir o café e metabolizar esse café muito rápido. Por outro lado, eu tenho uma chance muito grande de ter um distúrbio de sono vinculado à cafeína. Então, se eu tomar café e for dormir, provavelmente eu não vou dormir bem, não vai ser um sono tão bom. Tá? Além disso, ele também dá algumas né, sugestões em relação à parte de comportamento alimentar, saciedade, se eu tenho um padrão né, beliscador, não é o meu caso. Tá? E aqui, em preferência doce, tanto faz para mim, eu não tenho uma preferência em relação à parte alimentar. Além disso também, que ele dá a sua capacidade antioxidante, né, que a gente tem que ver que tem que treinar, fazer atividade física, porque eu já tenho uma tendência a ter menos capacidade antioxidante. Em relação ao metabolismo, aqui, se eu tenho um metabolismo mais lento, normal, dentro da média né, da população geral, ou se tem alguma alteração. Se eu tenho um risco maior de ter gordura né, abdominal, então a gente vê que tem um risco maior disso. Um risco em relação à parte de osteoporose que deu satisfatório. E aqui uma coisa muito interessante, que eu já treino há muito tempo, né, mas a gente vê que tem uma capacidade aeróbica maior, eu tenho maior chance de ter maior força e velocidade em relação ao desempenho esportivo e também uma maior resistência, né. Além disso, também eu tenho um balanço energético satisfatório, né? Uma maior chance de ter um maior ganho de massa muscular. Em relação aos outros critérios, também dá um pouco em relação à parte de envelhecimento, a parte de pele, se você tem mais chance de você ter rugas, alterações aí de oxidação em relação à parte da pele, né? E também uma coisa muito interessante aqui, eu tenho dermatite atópica, né? Então aqui ele até coloca como risco maior, então bate muito com o que eu tenho mesmo. E outro padrão que eu achei muito interessante aqui é que tem, lógico, né, algumas medicações que eu sou mais sensível ou menos sensível, mas meu pai né, sempre fumou muito e a gente vê que na genética a gente já tem um risco muito grande de dependência à nicotina, né? Eu nunca fumei, mas a gente consegue ver que tem um risco muito grande de dependência à nicotina. E aí, o que você achou desse teste genético? Você já tinha feito esse teste nutrigenético? É muito legal. A gente consegue ajudar muito e ajustar a nossa dieta e nosso acompanhamento de forma personalizada e individualizada para cada um. É um exame muito bacana. Lembrando que aqui na clínica a gente faz esse tipo de exame, a gente tem 4 exames no total, que é o Raízes, para ver a origem, o nutrigenético, que é esse que a gente acabou de mostrar, um para investigação de riscos de você ter câncer e doença cardiovascular, e mais um outro, no caso da mulher, para investigar câncer na mulher e câncer de ovário, útero, entre outros. Tá bom? Curtiu?